já está ultrapassando-se o prazo e, consequentemente, a pessoa já está sofrendo constrangimento ilegal e pode impetrar ordem de habeas corpus. Mas atenção, para caracterizar esses 81 dias, esse constrangimento ilegal, é preciso que não haja nenhuma diligência procrastinatória pedida, solicitada, requerida pelo réu. Porque se, por exemplo, o réu, no curso da instrução criminal, ele pede, na fase do 499, que é a fase das diligências, ele pede, por exemplo, para ouvir uma testemunha que mora em outro estado, e por conta da oitiva daquela testemunha que mora em outro estado, o processo demora mais de 81 dias, a culpa é do juiz, a culpa é do Ministério Público. Portanto, se aquele processo ultrapassar os 81 dias, não haverá constrangimento ilegal. Por isso é que eu coloquei aqui, não considera-se coação ilegal quando o excesso de tempo é devido a diligências requeridas pelo próprio réu ou determinadas pelo juiz, ou quando há internação para observação psiquiátrica ou há motivo de força maior. É possível que o processo, por exemplo, ele não esteja tramitando em virtude de uma enchente, em virtude de um terremoto, em virtude de um maremoto, em virtude de uma catástrofe natural. É possível que o processo não esteja tramitando em virtude de um incidente de sanidade física e mental do acusado, que visa justamente verificar se ele tem capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar de acordo com esse entendimento. Para isso é feito o exame psiquiátrico. Nós vimos, quando nós falamos de progressão de regime, sobre essa questão. E, evidentemente, se ficar constatado que ele é inimputável, ele não vai ser submetido a uma pena. Só advogado pode penetrar? Não. Qualquer pessoa, nós vamos ver isso daqui a pouco, qualquer pessoa, seja surdo-mudo, seja menor, seja mulher casada, seja um interditado, até os analfabetos a rogo de uma outra pessoa podem impetrar habeas corpus. Como é que se pede isso, mulher? Como é que ele pede? Vamos, quando eu chegar lá, eu mostro para você como é que a gente pede. Beleza? Atenção! Não cabe habeas corpus no caso de punição disciplinar. Atenção, não cabe habeas corpus no caso de punição disciplinar, porque essa punição disciplinar era uma decisão administrativa. Agora, atenção, embora não caiba habeas corpus contra o processo disciplinar, poderá caber mandado de segurança, se houver uma violação do direito líquido e certo do cidadão. Exemplo, vamos voltar àquela explicação que eu dei quando um diretor, caiu até na prova, né, já caiu até na prova de concurso, né, que um diretor do estabelecimento penitenciário resolveu impor uma sanção administrativa a um preso, porque o preso, entre aspas, teria praticado falta grave. O que nós vimos? Quando o diretor impõe uma sanção administrativa contra um preso, sem que seja instaurado um procedimento administrativo investigatório, em que seja assegurado ao preso contraditório e a ampla defesa, o diretor pode impor essa sanção? Sim ou não? Não. E dessa decisão do diretor, que violou o direito que o detento tinha de interpor o recurso ou exercer o contraditório e ampla defesa, cabe mandado de segurança e não habeas corpus, porque o habeas corpus não cabe no caso de punição disciplinar, como também não cabe no caso de prisão administrativa. Aliás, a prisão administrativa, com o advento da Constituição de 1988, segundo a doutrina absolutamente majoritária, está
revogada. Passa. Bom, agora aqui eu cito alguns casos de prisão ilegal. Vamos lá. Quando o fato imputado ao preso não é típico. Imagine que uma pessoa seja presa porque estava praticando uma conduta que não é fato típico. Não é fato típico. Por exemplo, um casal de namorados é preso e estava se beijando no parque da cidade. Desde que o beijo não seja lascivo, desde que não haja ato obsceno, ou desde que não haja prática de atos libidinosos diversos da construção carnal lá no parque, esse fato, ele não é típico. Portanto, o casal de namorado pode se beijar à vontade lá, que não tem problema nenhum. A polícia não pode prender o casal de namorados. Beleza? Quando não houve a prática de crime. Imaginemos que uma pessoa foi presa por ter matado fulano e o fulano aparece vivo. Evidentemente que não houve a prática do crime de homicídio. Se o fulano está vivo, então prisão ilegal. Quando o preso está em condições de prestar fiança ou de livrar-se solto. Nós sabemos que naqueles crimes cuja pena mínima não for superior a 2 anos, preenchidos os demais requisitos legais, o crime não provocou clamor público, ele não é reincidente, ele não é vadio, ele não responde por vadiagem ou mendicância, contravenções penais, ele poderá pedir a fiança para responder o processo em liberdade. Nos casos dos crimes que são afiançáveis, aqueles crimes punidos com detenção, a fiança ela é concedida pelo próprio delegado de polícia. Então, se tu és procurado por um cliente, uma pessoa, fosse procurada pela mãe de um rapaz que está preso porque ele praticou um crime punido com detenção, cuja fiança deveria ser arbitrada pelo delegado de polícia. E o delegado não arbitrou a fiança. Nesse caso, cabe ordem de habeas corpus. Tu vais entrar com habeas corpus em favor do teu cliente perante o juiz de direito responsável pelaquela jurisdição onde o delegado trabalha, para que o juiz expeça a fiança, para que o teu cliente pague a fiança e responda o processo de liberdade, porque aquele crime é afiançável. Quando for, professor, de reclusão, quando for caso de crime apenado com reclusão, a fiança vai ser concedida pelo juiz de direito. E também nós temos aqueles crimes em que a pessoa se livra solto. A expressão livrar-se solto significa que naqueles crimes cuja pena máxima não seja superior a 3 meses, ou naqueles crimes cuja pena seja somente pecuniária, geralmente casos de contravenção penal, nem se cogita em arbitrar fiança. Se a pessoa estiver sendo acusada por esse tipo de crime, ela pode se livrar solto sem prestar fiança. Também, quando se acha extinta a punibilidade, aí eu poderia citar várias causas de extinção de punibilidade, né? Morte do agente, poderia citar abolício crimes, uma lei posterior que tornou que extinguiu aquele crime. Eu poderia citar a prescrição, eu poderia citar a decadência, eu poderia citar o perdão, a renúncia, eu poderia citar o perdão judicial, eu poderia citar a retratação dos crimes contra a honra. Todas essas são causas extintivas de punibilidade. Se eu tenho um crime que já está prescrito e a pessoa continua presa por aquele crime que está prescrito, nós vamos ter a extinção da punibilidade
como causa, como exemplo de prisão ilegal. A pessoa não pode estar presa se já está extinta a punibilidade. Outra situação, quando é decretada a prisão preventiva sem os requisitos legais. Nós sabemos que, segundo o artigo 312 do CPP, os requisitos da prisão preventiva são garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da pena. Se eu não tiver preenchido pelo menos um desses requisitos legais, nós não vamos poder ter o decreto de prisão preventiva e, consequentemente, a prisão será ilegal. Até aqui tudo bem? Vamos dando mais alguns exemplos. Quando o auto de flagrante delito não observou os requisitos legais ou não traduziu a realidade do ocorrido. E atenção, vocês, alunos, quando forem advogados, vocês têm que analisar minuciosamente o auto de flagrante delito. Porque muitas vezes a polícia faz o auto de forma errônea. Quer porque ele não ouve as testemunhas, quer porque ele não ouve o acusado, quer porque ele não concedeu, por exemplo, a nota de culpa, quer porque ele não fez a comunicação ao juiz imediatamente após a lavratura, quer porque não se dá a situação de flagrância. É muito comum a polícia prende o cara não sei quantos dias depois do crime e tenta colocar o cara como situação de flagrante delito. E às vezes ele não está em flagrante. Então, se vocês conseguirem derrubar o flagrante delito feito pela polícia, evidentemente que a pessoa que foi presa com um flagrante nulo, nós vamos poder relaxar aquela prisão daquela pessoa. Quando, não obstante ser cabível a prisão, é efetuada em lugar indevido. Vou dar um exemplo. Quando nós falamos do crime de abuso de autoridade, nós dissemos para vocês que no caso do mandado judicial, a pessoa pode ser presa com ordem judicial, com mandado judicial, durante o dia. A polícia pode chegar na casa do cidadão, pedir para que o dono abra de posse do mandado judicial, e se o dono não abrir, ela pode invadir de posse do mandado judicial para prender aquela pessoa que está homiciada dentro daquele domicílio, aquela residência. Mas, se for à noite, atenção, se for à noite, para que a polícia possa entrar na casa à noite, só nas hipóteses de flagrante delito, para prestar socorro, né? Ou no caso de uma calamidade, incêndio, alguma coisa nesse sentido. Se a polícia estiver de posse, ainda que de posse de um mandado judicial, chegar à noite na casa do cidadão, ela não pode invadir a casa à noite de posse do mandado judicial. Ela tem que cercar a casa, esperar amanhecer para efetuar a prisão. Então, amanhecer 6 horas, né, professor? A partir do momento começa a clarear o dia, né? Ah, então é 6 horas. 6 horas é geralmente a hora que clareia, né? Aí não é lugar, é horário indevido. Sim, mas eu digo lugar porque ele não pode prender num lugar indevido, que seria o domicílio, à noite, ainda que for flagrante delito. Então, entendi. Tá? Quando for presa a pessoa que não delinquiu, muitas das vezes a pessoa prende uma pessoa que não tem nada a ver com o fato. Caso, às vezes, o cara é sócia, né? Se parece muito. Nós temos muitos casos, inclusive agora recente, um desses entrou com ação contra o Estado, que ficou preso vários anos e descobriu